Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Aproveitando que você está de pé, eu quero mais uma vez orar a Deus e convidar você a orar juntamente comigo nesta noite. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos através do nome de Jesus. Ó Deus, através do nome de Jesus as diferenças caem por terra, através do nome de Jesus toda e qualquer barreira constituída é dissipada e nós temos acesso direto ao Senhor. Ó Pai de amor e bondade, nós clamamos ao Senhor, fala ao nosso coração nessa noite mais uma vez, através da Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito possa acalmar o nosso coração, possa trazer esperança ao nosso coração. Abençoa, Senhor Jesus, o Teu povo, abençoe a humanidade, toma nas Tuas mãos aqueles que nos perseguem, tem misericórdia daqueles que fazem o que é errado. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que a medida da proclamação da Tua palavra seja tamanha, que haja comprometimento por parte da Sua igreja para que mais e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, e essa verdade se chama Jesus. Muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos, bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Você pode se assentar. Como já foi dito no início, sejam muito bem-vindos. Você que está conosco aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo ao Templo Batista, uma igreja acolhedora. Nós temos estado aqui com um único objetivo: glorificar o nome de Jesus, aprender da santa palavra de Deus, desenvolver a comunhão. Seja muito bem-vindo. Nós temos os bebedouros, ficam aqui na lateral, os banheiros ficam no fundo. Caso você esteja com uma criança e precisa de berçário, temos aqui na lateral também. Meus queridos irmãos, nós queremos mais uma vez destacar a realidade de que, como luz no meio das trevas, nós estamos aqui como uma igreja disposta a viver aquilo que Deus tem para nós. E o nosso desejo, a nossa oração é poder abençoar, é poder levar a palavra de esperança, a palavra que cura, a palavra que transforma. Nós entendemos que palavras humanas não são o bastante, programas humanos não são o bastante para atender a necessidade da humanidade. Nós entendemos que existem dores, existem lágrimas que somente Jesus pode enxugar. Existem dores que somente o Senhor pode trazer alívio. Não existe medicamento que possa dar fim a essa dor, mas Jesus, Ele pode dar alívio. E nesta noite nós queremos fazer o destaque mais uma vez desta realidade que Jesus ele veio ao mundo para salvar você, para amar você, para dar novamente um acesso que foi quebrado por conta do pecado na raiz da humanidade. Querendo ou não, nós vivemos uma realidade dura hoje, que é a realidade de pessoas que não querem compromisso com Jesus Cristo. Vemos que hoje o nosso mundo, o universo a qual nós vivemos, não é um mundo anti-Deus, é um mundo anti-Jesus. As pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem compromisso com Jesus. Ouvem até falar de Deus, têm suas crenças, mas quando chega no ponto principal, que é Jesus como Senhor e Salvador, muitos viram as costas. E a palavra de Deus é clara quando nos diz que o Senhor ele veio ao mundo. Ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. E eu quero dizer isso a você: Deus, Ele olha para você não como uma criatura qualquer, Deus, Ele olha para você como filho amado. Ainda que não haja reconhecimento por nossa parte, Deus ele olha para nós como filhos amados, esperando sempre o momento do reencontro, o momento da reconexão, aonde a vida passará a fazer sentido e fazer sentido com Jesus. Nós estamos, ao longo do mês de janeiro, observando um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 em diante. Caso você não tenha uma Bíblia, temos algumas aqui espalhadas pelos bancos.
Também será projetado o texto que nós estaremos lendo, Provérbios 6, do versículo 16 até o versículo 19. Eu gostaria que, de forma muito atenciosa, você permitisse que essas palavras adentrassem ao seu coração. O texto bíblico diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Meus queridos irmãos, amigos que estão aqui conosco nesta noite, nós queremos destacar que existem coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, existem coisas que não são agradáveis. Dentre essas, nós vemos essas características que são assim pronunciadas, e essas características, elas trazem à tona aquilo que é o oposto, é o avesso da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Nós adentramos esse ano de 2022 pedindo ao Senhor, Senhor, que a mudança maior a ser executada seja dentro de nós, porque nós entendemos que a forma dos comportamentos podem ser mudadas, mas comportamentos por comportamentos não produzem uma mudança relevante interior. Condicionamentos, estímulos estão diante de nós a todos os momentos, porém, o que transforma, o que muda é quando há um verdadeiro impacto dentro dos nossos corações, e esse impacto produzido por aquele que ama, que cuida, que conhece e que nos conhece de um modo muito particular. Eu aqui nessa noite conheço alguns, mas não os conheço no íntimo, no particular. Deus conhece cada um aqui no íntimo e no particular. E diante desse nosso desejo em fazer que 2022 seja um ano diferente para nós, nós precisamos entender que todas estas coisas que foram colocadas lá atrás, através de uma ótica, através de uma leitura feita por um homem que pediu sabedoria a Deus, Salomão, e que chega a nós de um modo muito atual, é dito que o Senhor, Ele não compactua, Ele não tem prazer, Ele não tem alegria com práticas tais como olhos altivos, olhos soberbos, olhos arrogantes, língua mentirosa. Ele não tem prazer com as mãos que derramam sangue inocente, Ele não tem prazer com o coração que tem aí o desejo tão somente inclinado em maquinar pensamentos perversos, pensamentos maus. Ele não se alegra com aqueles que estão no caminho e caminham com pés que se apressam a correr para o mal. Ele não se alegra com a testemunha falsa que profere mentiras e com aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Nós vemos que tudo isso só pode ser praticado de 2 formas. A primeira forma é numa forma aonde nós entendemos que é uma forma vertical. E essa forma vertical abrange o nosso relacionamento com Deus. É possível, pastor, todas essas coisas serem praticadas pela criatura contra Deus? Ter um olhar arrogante, ter uma língua mentirosa, ter atitudes contrárias, sim, é possível. É possível. E Deus, Ele estabelece essa conexão diante de nós, mostrando que precisamos rever conceitos, rever decisões, rever a nossa vida como um todo. Mas também isso pode acontecer de uma forma horizontal, aonde nós agimos, e tudo isso só pode ser praticado através de uma forma de atacar o próximo, de atacar o outro. Quando nós atacamos o próximo, atacamos o outro, nós estamos atacando a imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, nós estamos atacando o próprio Deus. Deus, Ele cria o homem, a mulher, Deus, Ele cria os seres humanos com uma expressão mais bela, mais próxima daquilo que é a sua imagem, daquilo que é a sua semelhança. Ainda que as nossas identidades elas estejam carregadas por conta do pecado, Deus, Ele trabalha, Ele luta arduamente para que tenhamos as nossas identidades reconectadas. Nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade da testemunha falsa que profere mentiras.
Nós já estamos caminhando para o final dessa série. No próximo domingo nós estaremos falando sobre essa realidade do que semeia contenda entre os irmãos. Mas hoje nós vamos falar sobre essa realidade da testemunha falsa que profere mentiras. E quando nós pensamos nessa realidade, nós estamos diante de uma cena onde pessoas, de certa forma, visualizam coisas corretas, mas optam em ir por um caminho incorreto. Pessoas ouvem a verdade, mas optam por falar a mentira. Pessoas estão diante de fatos verídicos e reais, mas ainda assim contrariam esses fatos verídicos, testemunhando de um modo contrário. É engraçado porque quando nós observamos os júris dos nossos dias atuais, existem ali advogados de defesa, advogados de acusação. Existem testemunhas que são testemunhas de defesa, testemunhas de acusação. Nós entendemos que de forma alguma é possível haver um equilíbrio entre aquele que está por defender e aquele que está por acusar. Um lado prevalece, um lado é o verdadeiro. Porém, nós podemos entender que diante dessa realidade, nos tribunais humanos, às vezes por uma retórica, às vezes por uma interpretação, às vezes por uma prova mal elaborada, a mentira prevalece, a mentira ganha corpo. Pessoas são julgadas injustamente ou soltas injustamente também. Aqui nós vemos que não somente há uma realidade única de testemunhas falsas que proferem mentira, mas nós vemos a realidade de pessoas que olham para fatos verídicos e testemunham de forma contrária, testemunha falsa, e pessoas que proferem mentiras através das suas acusações. Observando isso sob o raio-x de Deus, e quando nós falamos nessa realidade do raio-x do pecado, nós estamos falando de coisas que desagradam a Deus. E Deus, desde muito cedo na história da humanidade, Ele deixou princípios muito claros daquilo que o agrada, daquilo que o desagrada. E quando nós observamos a realidade dos mandamentos, e eu volto meu olhar para o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 23, versículo 1, nós vemos que diante dessa realidade é colocado ali algo que vem em complemento àquilo que nós entendemos que é o 9º mandamento, não dirás falso testemunho, mas talvez uma explicação mais abrangente, uma explicação mais clara, aonde é colocado diante da humanidade da época e da nossa época a realidade que diz o seguinte, Êxodo 23:1: não admitirás falso boato, não porás a tua boca com o ímpio, para seres uma testemunha falsa. E diz mais: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. E aí vem as consequências, o que isso pode produzir. O versículo 3 em diante diz assim: nem ao pobre favorecerás na sua demanda, se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda, de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Aqui nós vemos Deus de um modo muito prático, trazendo esse link, que é um link direto, um link objetivo, que faz essa conexão com os mandamentos dados a Moisés, aonde dentre esses mandamentos está escrito, não dirás falso testemunho, e mostrando isso não é uma mera teoria, não é apenas um aspecto teórico distante das pessoas. Hoje, infelizmente,
Muitos cristãos, muitos que talvez convivem nos círculos religiosos, olham para todos os princípios que são ensinados por meio da palavra e têm isso como muito bom, belo, agradável, mas distante das suas realidades. E, meus irmãos, algo que nós precisamos entender é que a palavra proferida por Deus, ela é prática, ela é verdadeira, ela é atual. Ela vem a nós de uma forma tão atual como foi nos dias de Moisés, como foi nos dias de Salomão, como foi nos dias de Jesus. Diante da perspectiva de testemunhas falsas que proferem mentiras, Deus está falando: não adentrem por esses caminhos, porque esses caminhos são caminhos de morte, e eu nesses caminhos não serei encontrado. De outra forma, o próprio Senhor está mostrando àquele grupo que o caminho da injustiça, o caminho da impunidade, o caminho de levar, às vezes, ganhos ilícitos, de formas ilícitas, de formas inapropriadas, um dia tudo isso virá à tona. E mostra, inclusive, uma realidade soberana maior e que vai além dos conceitos teóricos que até então chegam aos nossos ouvidos. A realidade de que existe um Deus, e esse Deus está sobre os céus, e Ele vê todas as coisas que se passam aqui na terra. Diante disso, meus amados irmãos, em primeiro lugar que eu quero destacar é que existe um Deus que é justo. Existe um Deus que a medida de balança dele não é uma medida injusta. Não é uma medida aonde há desvios, aonde há ali possibilidades de erro. A balança de Deus é justa. E Deus, Ele olha para a humanidade e Ele vê as justiças e as injustiças sendo praticadas. Aquele que está no caminho justo, amém por isso. A palavra de Deus diz que Jó foi um homem justo, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e Deus viu Jó em meio à sua aflição. Mas o caminho dos injustos é um caminho curto, é um caminho aonde as perspectivas de continuidade são poucas. A observação para aqueles que andam num caminho de injustiça, ou até mesmo num caminho de subornos, num caminho de mentiras, é um caminho aonde a verdade virá, mostrando o oposto, o contrário, e às vezes desmascarando aqueles que estão andando por um caminho assim errado. Deus, Ele nos mostra que tudo isso é algo desagradável, é algo que desfigura a imagem perfeita de Deus e faz com que a credibilidade, inclusive do ser humano, caia em descrédito. Nós ouvimos já de diversas formas e podemos até entender muitas dessas expressões. Pessoas que estão totalmente desacreditadas de pessoas. A palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem. A palavra nos mostra que o ser humano, na sua entrega ao pecado, ele está sujeito a fazer qualquer coisa. E diante disso, de fazer qualquer coisa, envolve o atentar contra a vida, o sobrepujar o direito do outro e até mesmo fazer com que haja esquecimento, talvez, de coisas que aconteceram. Porém, Deus vê todas as coisas. Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. O Salmos capítulo 119, ele destaca algo maravilhoso, dizendo, o salmista: para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir ao mais alto lugar do céu, o Senhor lá está. Se eu descer ao lugar mais profundo da terra, o Senhor também lá está. Deus, Ele está fora do tempo, Deus, Ele está fora do espaço, Ele ocupa todo o espaço, Ele ocupa todo o tempo, e diante disso, Ele continua trazendo a nós os princípios, que são princípios de alinhamento. Nós precisamos nos alinhar à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A vontade dEle já está constituída, já está firmada. Basta nós darmos os passos de fé para que possamos reconduzir o nosso caminho aos caminhos de Deus. Parece ser algo distante, parece ser algo sem possibilidade, mas Deus, Ele nos mostra, meus amados, que é possível. Ele envia o seu Filho ao mundo para morrer por nós. A palavra, ela nos apresenta
esse ato supremo, único, que foi a entrega de Jesus para morrer por mim e por você. E o desejo maior de Deus é que através deste ato, o pecado fosse pago, o preço fosse pago, a nossa história fosse reconduzida. Eu não sei qual tem sido a sua história, eu não sei qual tem sido o seu caminho, o caminho que você tem seguido, e qual tem sido o seu volume de crer que Deus pode mudar a sua história. Mas eu quero dizer que independente daquilo que você acredita e crê, a palavra de Deus, ela fala acima da minha voz, ela fala acima da história dessa igreja, ela fala acima da sua caminhada cristã, que é possível, através de Jesus, termos nossa história reconduzida aos pés dele. É possível, é possível. E diante disso, meus amados irmãos, eu quero fazer um pulo aqui com algo que aconteceu nos dias de Jesus. E não tem conexão melhor para fazermos senão olharmos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, para aquilo que Jesus fez, porque nada mais é do que um sinal, um apontamento de que coisas maiores, melhores, certamente poderão acontecer também nos nossos dias. E esse texto bíblico, ele nos mostra a realidade de um homem chamado Lázaro, um homem que era querido, amado por Jesus. São poucos os momentos onde nós vemos Jesus reunido com essa família, mas parece que já havia um conhecimento que via de longa data. Jesus, Lázaro, Marta e Maria, sua irmã. E a história bíblica nos conta, lá no Evangelho de João, capítulo 11, a realidade de algo que adentrou a história dessa família. E esse algo que entrou na história dessa família é justamente aquilo que, de certa forma, nos atinge e faz com que nos coloque num estado de vulnerabilidade, que é a questão da doença, é a questão das fragilidades, é a questão da morte. Isso é inevitável. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos como, mas isso nos cerca a todo momento. E Jesus, ele trabalha com aquela família e com os discípulos que estavam à sua volta, mostrando que havia esperança, além daquele fato, além do que havia acontecido. E o texto bíblico nos mostra lá em João capítulo 11, que Jesus estava de viagem e ao receber uma notícia que Lázaro, seu amigo, estava doente, Jesus, ele ainda fica naquela cidade por mais 2 dias, e quando ele toma a decisão de voltar até o vilarejo onde Lázaro, suas irmãs viviam, Jesus, ele tem, juntamente com seus discípulos, a confirmação de que Lázaro, o seu amigo querido, havia falecido. Em toda a história bíblica, nós podemos observar alguns destaques, mas nessa história, nós vemos algo que mostra a humanidade, o sentimento e o amor de Jesus por aquele homem, por aquela família. O versículo 35 do capítulo 11, ele é um versículo que fala que Jesus chorou, mostrando a sensibilidade de um coração que chora junto com a humanidade, que chora junto com os que sofrem. Isso quebra totalmente aquela realidade que faz com que nós coloquemos Deus num trono distante de nós, coloquemos Jesus num lugar distante do nosso, e falemos, não, Jesus, Deus, eles estão longe, eles não estão olhando para o que está se passando. Mas Ele atravessa o tempo, Ele atravessa a história, e Ele está conosco na nossa caminhada. E eu vejo que hoje ainda, Jesus ele chora por pessoas, Jesus ele chora por histórias, Jesus ele chora por situações. E esse texto bíblico nos mostra que Jesus ele chora ao receber ali daquela família. Jesus, o teu amigo, o nosso irmão Lázaro morreu. Jesus, de uma forma muito inusitada, ele reúne aquele grupo. Jesus, de um modo contrariando talvez as estatísticas da religião, que dizia que não devia-se mais ter contato com ali o túmulo de alguém que já havia falecido, Jesus, ele quebra essa barreira e ele diz, me levem ao túmulo de Lázaro. E não somente isso, haviam leis específicas do Antigo Testamento
que diziam sobre a purificação. E uma dessas leis dizia que se alguém tivesse contato com alguém que ou tivesse alguma doença contaminável ou com algum corpo, tornaria-se impuro, deveria ser expulso da comunidade. E Jesus não somente pede que aquela família, que aquele grupo o leve até a sepultura de Lázaro, mas ele diz algo mais que contraria e diz assim àquele povo: façam com que a pedra que fecha o sepulcro, ela seja tirada. Diante daquela realidade, talvez alguns não imaginavam, e Jesus diz para os mais íntimos ali, para Marta e Maria: eu vou ressuscitar Lázaro. Diante de um conhecimento que aquela família tinha acerca dos eventos que iriam acontecer, eles dizem: eu sei, Senhor, no último dia o meu irmão será ressuscitado, no dia em que os mortos serão ressuscitados, ele ressuscitará também. E Jesus diz: não, eu vou fazer isso agora, para que todos entendam que eu sou o Deus da vida, que eu sou aquele que faço com que histórias que parecem que acabaram possam ser dadas continuidade. E Jesus, ele clama de fora, e ele diz: Lázaro, sai para fora. Diante da voz de um Deus que tudo pode, tudo faz, aquele homem que já estava há mais de 4 dias numa sepultura, ele sai daquela sepultura, ali ainda atado por todas as preparações que haviam sido feitas a seu corpo, e diante de uma expressão a qual ninguém nunca havia visto, ele sai para fora e ele se apresenta com vida. E o Senhor Jesus, ele diz aos que estavam ali: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguns poderiam ali pensar: tudo bem, Lázaro foi ressuscitado. Ressuscita agora os meus amigos que morreram antes de Lázaro. Ressuscite agora a minha mãe e o meu pai que morreram antes de Lázaro. Ressuscite agora os meus amigos que morreram antes dele. Jesus, ele não ressuscita outros além de Lázaro, mas ali ele dá uma prova muito clara que o objeto maior da vida não está neste fato de trazer Lázaro para fora, mas está no fato de mostrar que ele é o Senhor da ressurreição e da vida. Que Ele é o Senhor que faz com que histórias que aparentemente tenham um ponto final possam continuar, possam seguir, apesar da dor. E Ele diz mais: aquele que crê em mim nunca irá morrer. Mostrando que a vida, ela é passageira, ela é temporal, a vida, ela é um sopro. O livro de Tiago nos mostra isso, a vida é um sopro. E o que tudo isso tem a ver com a testemunha falsa que profere mentiras? Isso tem a ver porque nos dias de Jesus, e nesse momento, havia algumas testemunhas falsas que diziam: não há ressurreição. Havia algumas testemunhas falsas que diziam: Jesus não existe. Haviam algumas testemunhas falsas que diziam que tudo aquilo que Jesus estava fazendo era uma grande mentira. Porém, Jesus, ele se apresenta com formas humanas, de forma incontestável, e ele faz aquilo que talvez para alguns não faria sentido algum. A história bíblica nos mostra, e quando nós começamos a ler aqui o Evangelho de João, nós vemos que logo depois da ressurreição de Lázaro, alguns inimigos, falsas testemunhas, procuravam um meio de tirar não somente a vida de Jesus, mas tirar a vida de Lázaro também. Porque aquilo tudo havia feito um grande movimento, um grande alvoroço em toda a cidade. Mas em meio a isso, Jesus, ele se apresenta não como uma testemunha falsa, mas ele se apresenta como a imagem perfeita de Deus na face da terra, mostrando: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, meus amados. Como disse, a nossa vida, ela é passageira, ela é temporal. Diante de uma realidade onde nós lidamos a todo momento com a realidade da vida e da morte, nós precisamos entender que há uma esperança maior, além daquilo que os olhos humanos podem ver, que é a esperança de que em Cristo a morte, ela não tem poder.
E se nós estamos com Ele, nós estamos dizendo o mesmo: a morte não tem poder. Alguns partem antes, outros partem depois, mas um dia todos nós nos encontraremos juntos, vivendo uma esfera que é a esfera maior, aonde Jesus está. E eu acredito que nesse dia será um dia glorioso, será um dia de festa, aonde muitas coisas fará sentido ao nosso entendimento, aonde nós nos reencontraremos com os nossos amigos e irmãos que partiram antes de nós, aonde nós fecharemos o circuito dentro da nossa mente, dizendo: olha, tudo aquilo que eu ouvi, que eu criei, que eu confiei, faz sentido. E fará um grande sentido quando nós nos depararmos com esse, que é a ressurreição e a vida, e nos depararmos cara a cara com Ele, e darmos assim aquele abraço em Jesus, falando: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque a vida, ela não me conteve. A morte não foi o aprisionamento final. Ao contrário, agora sim, a vida passa a existir. Somente com Jesus nós temos vida. Jesus é esse que vai numa mão contrária àqueles que proferem testemunhas falsas, aquele que profere mentira. E hoje ainda existem muitos que testemunham falsamente, que proferem mentiras. Existem muitos que chegam diante de nós e jogam baldes de água fria dizendo: olha, você não vai conseguir, você é um fracassado, olha, esse negócio de ir para a igreja, de ficar lendo a Bíblia, não vai levar você a lugar nenhum. Eu me lembro muito bem, quando meu pai ainda estava vivo, um dos meus tios, respeito muito ele, mas ele dizia assim, na sua ignorância ao meu pai: olha só, eu não sirvo a Deus, e eu estou com saúde, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou indo para cima e para baixo. Olha o Ademar aí que diz crer em Deus, está em cima de uma cama, sofrendo, gemendo com dores. Meus amados, é algo que, diante de uma perspectiva humana, nós não podemos observar isso por uma ótica senão a ótica da ignorância. Mas por uma perspectiva divina, em meio à dor havia o consolo, o bálsamo de Deus, havia a graça de Deus que estava sendo derramada, e a certeza é que o meu pai, quando fechou os olhos aqui para essa terra, os olhos dele se abriu para a eternidade. Porque Jesus, que diz: eu sou a ressurreição e a vida, estava com ele, era com ele. E aqui nós estamos diante de uma realidade onde muitos proferem falsas mentiras, falsos testemunhos, tentando tirar o nosso foco, tentando nos levar por um caminho diferente. Alguns podem dizer: olha, não há ressurreição. Outros podem falar: não há Jesus. Outros podem dizer até: eu não creio em Deus. Tudo bem, nós respeitamos. Mas mediante a palavra de Deus, nós entendemos que o que aconteceu com Lázaro não foi uma encenação, foi a pura realidade. E Jesus, Ele continua presente e vivo nas nossas histórias. Sabe fazendo o quê, meus amados? Tirando da sepultura os sonhos que talvez já morreram. Tirando da sepultura os relacionamentos que nós já enterramos. Tirando da sepultura, talvez, a nossa própria vida. Talvez nós já nos autossepultamos, autossabotamos. Talvez nós nem estamos mais acreditando em nós mesmos, acreditando que podemos alguma coisa. E de fato, por nós mesmos nós não conseguimos. Mas eu quero dizer que através de Jesus Cristo é possível. A palavra de Deus, ela nos mostra que aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Ainda que a nossa história ela esteja totalmente oculta, escondida, sepultada, eu quero dizer que Deus, Ele se apresenta nesta noite diante de você e Ele diz: sai para fora. Ele diz para você: sai para fora, eu estou aqui para lhe dar vida, para lhe dar nova esperança, para estar com você nos momentos de dores. Lembra o que eu falei? Versículo 35,
Jesus chorou. Eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para me alegrar com você. Eu fico imaginando Jesus na primeiro milagre, lá nas bodas de Caná da Galileia, um casamento. Jesus havia sido convidado. Eu acredito que Jesus ele não ficava no canto com o braço cruzado, com a cara fechada. Era dia de festa, era dia de alegria. Jesus estava alegre juntamente com aquela família. Jesus estava alegre com o que estava acontecendo. Mas no momento em que ali um amigo querido parte, Jesus se entristece, Jesus chora. Jesus chora diante do iminente momento que o levaria à crucificação. Jesus chora ao ver os discípulos que caminharam com ele durante tanto tempo, no momento onde Jesus fala, vamos orar. Quando Jesus dá as costas, os discípulos estão dormindo. Eu acredito que o coração de Jesus chorou naquele momento. Jesus chora ao ter a plena certeza de que aquele que caminhava com ele, chamado Judas, seria o que o trairia. Eu acredito que houve tristeza naquele beijo seco que Judas deu em Jesus para o entregá-lo à cruz do Calvário. Mas houve alegria, alegria que sobrepujou a tristeza. Quando Jesus ele vence a morte, quando Jesus ele vence a sepultura, e ele diz, eu estou aqui, eu ressuscitei. A sepultura não me conteve, o inferno, as hostes espirituais, a chave da vida e da morte estão nas minhas mãos, os céus estão abertos, eu ressuscitei e eu estou aqui para dizer que a vida, a esperança, a alegria. É interessante, porque ao longo dos anos tem um instituto que eles elegem a palavra do ano. E a palavra do ano que foi colocada para 2019 foi dificuldade. Para o ano 2020, luto. Foi a palavra do ano, luto. 2021, a palavra do ano foi vacina. E para 2022, a palavra do ano é esperança. Eu quero dizer que Jesus, ele é a nossa esperança. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é esse que diante da sepultura, talvez aonde o seu coração está, ele diz, sai para fora, sai para fora. Ele está chamando você para a vida. Ele está chamando você para continuar aquilo que talvez você não está disposto mais a continuar. Ele está chamando você para viver a história que você não tem conhecimento. E em Cristo nós temos a oportunidade de viver uma nova história, uma nova vida. E isso só é possível, sabe por quê? Porque Jesus passa a caminhar junto conosco. É aquela velha realidade de maratonas olímpicas, aonde nós nos preparamos para os 5 quilômetros, e nós caminhamos os 5 quilômetros e recebemos a medalha. Mas surge uma outra prova, e a outra prova é dos 7 quilômetros, e nós vamos para essa prova, recebemos a medalha. E aí nós ficamos sabendo que existe uma maratona, e essa maratona é uma maratona que exige performance, exige correr 42 quilômetros, exige nadar mais 15 quilômetros, exige pedalar mais 20 quilômetros, e nós falamos, eu venci uma prova de 7, eu posso também vencer essa. Não é bem assim. É preciso preparo. E aqueles que conseguem chegar lá, é porque tem um técnico que andam com eles todos os dias com aqueles atletas. É porque tem alguém que está a todo momento condicionando, está atento à alimentação, aos exercícios físicos, ao descanso. Eu quero dizer que esse que nos acompanha e que está querendo acompanhar você é Jesus. Ele quer acompanhar você porque a vida não é uma prova rápida, não é uma corrida curta, a vida é uma maratona longa, aonde ora nós estamos correndo, aonde ora nós estamos com a água pelo pescoço, aonde existem momentos em que nós estamos sem fôlego, e Jesus ele chega ao nosso lado e ele diz, calma filho, respira e continua, aonde nós não estamos sem forças e nós caímos, tropeçamos, e nós só queremos ficar ali caídos.
E Jesus, ele nos segura pelos braços amorosamente e nos coloca de pé e diz: eu estou com você, vamos mais um momento, vamos por mais um período. Existem momentos em que nós estamos totalmente submersos pelas nossas emoções, submersos pelas nossas lágrimas, submersos por uma situação que talvez seja irreversível. E nós só conseguimos seguir porque Jesus se apresenta a nós dizendo: eu estou com você, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Diante disso, meus amados irmãos, eu termino dizendo que Deus, Ele se alegra com aqueles que proferem de modo verdadeiro e testemunham daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Jesus, Ele está do lado da verdade. Por isso que é dito em Provérbios 6 que o Senhor, Ele não se alegra, Ele não se agrada com a testemunha falsa que profere mentiras, porque esses certamente não estão nos caminhos de Deus. Jesus é esse que vem e prova a todos que Ele é Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está disposto a caminhar junto com você. Ao contrário do que alguns tentam dizer, que você está sozinho e que você precisa de força sozinho para caminhar. Isso será impossível, mas com Jesus, eu creio, será possível. Eu quero convidar você nesse momento a orar a Deus junto comigo. E diante dessa realidade, diante dessa oração, eu queria convidar você, do seu jeito, a pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, segura nas minhas mãos, eu creio no Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor é real, que o Senhor existe, e mais, eu entendo que eu só estou de pé porque o Senhor está comigo, me ajuda. Senhor, me ajuda a continuar, me ajuda a prosseguir. Se essa é a tua oração, eu gostaria de orar por você. Faz um gesto com a sua mão, apenas: eu quero orar por você, amém. Amém. Pastor, ora por mim, amém. Amém, meu querido. Amém, 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 amém. Jesus é com você. Jesus é com você. Jesus é com você. Você não está sozinho. Saiba disso, você não está sozinho. Jesus está com você. Permita Ele andar com você, dirigir você, caminhar os teus passos, encher o teu coração de fé e de esperança. Jesus, meus amados, é o único que veio do céu, morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. Jesus está dizendo para você nessa noite: sai para fora. Assim como Ele disse para Lázaro sepultado, Ele está dizendo: sai para fora, porque eu ainda tenho coisas a fazer e a viver por meio da sua vida. E diante disso, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, a honra e a glória só podem ser dadas ao Senhor, e nós pedimos, ó Pai, nós não queremos ser esses que proferem mentira, que são testemunhas falsas. Nós não queremos, ó Deus, andar por um caminho contrário ao caminho do Senhor. Ó Deus de amor, Pai de misericórdia, sê com os meus irmãos, sê com os meus amigos aqui nesta noite. Visita o coração deles, enche eles de esperança, enche eles de graça, de poder. Ó Deus, enxuga as lágrimas dos olhos, dá força aos seus corações, para que eles possam, ó Deus, seguir a jornada. Existem pessoas que dependem deles. Existe uma história a ser concluída, a ser cumprida, aonde eles estão nesse enredo. E o Senhor é esse que quer andar com eles. Ó Deus, que eles possam nessa noite dizer: Senhor, eu permito que o Senhor entre no meu coração. Eu permito que o Senhor esteja comigo. Me ajuda a caminhar. Me ajuda a prosseguir. Pai de amor e bondade, toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos. Toca no coração daqueles que porventura ainda hoje não tomaram a decisão de seguir ao Senhor. Enche o coração de esperança, injeta dentro de nós a fé que ora não conseguimos ainda desenvolver, e que essa fé faça com que os nossos olhos se abram para a realidade de que o Senhor é um Deus que ama,
É um Deus que chora juntamente com os que choram. É um Deus que se alegra com os que se alegram. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, que nós agradecemos, bendizemos ao Senhor por tudo. Amém.